Crianças, vamos lá, na próxima página. Vocês já perceberam, vocês conseguiram entender que existiu 2 períodos estudados no livro, né? E que agora fomos para o 3º período, que é o período dos metais, tá bom? Lembrando que vocês têm que deixar claro o seguinte, que o que a gente aprendeu sobre os instrumentos que aqueles povos, os nômades, né? O Gadza, não sei falar direito porque é inglês, eles utilizaram a pedra, né? A pedra lascada, utilizaram o fogo para espantar animais, para se aquecer. E quando eles passaram para esse período dos metais, eu quero deixar claro aqui para vocês que esse período dos metais não disseminou, não acabou com a utilização da pedra, tá bom? Como mesmo eu anotei aqui, olha, os metais não impediram a utilização de instrumentos de pedra, madeira e ossos. Eles continuaram a utilizar esses instrumentos, tá bom? Agora uma pergunta. Quando a humanidade fez as conquistas tecnológicas, que a gente já estudou, como a pedra lascada, o fogo, a pedra polida, a cerâmica e a roda, vocês já pararam para pensar que o estilo de vida se manteve o mesmo ou se houve alterações? O momento que não tinha roda, o momento que não tinha metal, vocês acham que a vida deles continuaram a mesma lá atrás, no período paleolítico, onde eles não tinham moradia fixa, onde eles não tinham alimento certo, eles tinham que ir longe buscar esse alimento? Vocês acham o quê? O que vocês deduzem? Que continuou a mesma coisa ou teve modificação? Aí é nesse momento que eles começaram a perceber a mudança para ter uma vida mais humana. E aí é onde surgiu a metalurgia. Tá legal? E aí é onde nós vamos ler agora o texto. Já sabemos que nas comunidades neolíticas, o processo de sedentarização provocou um significado aumento demográfico. Ou seja, eles saíram lá de onde eles ficavam, né, de um lugar para o outro, para buscar alimento para essa comunidade, para essa tribo. E por isso que nesse período neolítico houve esse aumento demográfico. Por quê? Muitas pessoas começaram a se reunir ali, formando o quê? Tribos, né? Comunidades. Isso levava à crescente necessidade de obtenção de alimentos. Foi nessas comunidades que, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, a humanidade passou a fazer os primeiros experimentos com os metais para a fabricação de utensílios. Fabricaram enfeites, instrumentos de trabalho e armas com esses metais. Os seres humanos perceberam que quando alguns metais entravam em contato com o fogo, eles derretiam. E quando esfriavam, solidificavam-se. Ou seja, pegava o ferro, esquentava o ferro no fogo, aí eles conseguiam o quê? Mover aquele ferro. E para transformar no que eles quisessem. Arma, colher, eu acredito colher, alguns utensílios para o próprio bem deles, para eles utilizarem. E aí, quando esse fogo esfriava, ficava sólido, duro, né? Como nós aprendemos lá na aula de ciência. O que é líquido, o que é sólido. Então, vamos dar continuidade. Surgia, assim, a metalurgia. Lá no glossário tem o significado do metalurgia. O que é o metalurgia? É o conjunto de técnicas e procedimentos para a extração e utilização dos metais. E tinha essa metalurgia início à idade dos metais. Então, quando surgiu a ideia desses metais para transformar em utensílios, foi aí onde deu início à idade dos metais. Lembrando que foi a idade da pedra polida e agora a idade dos metais, tá bom?
Tudo isso dentro ainda da pré-história. É claro que a pedra, a madeira e os ossos continuam a ser matérias-primas importantes, mas agora havia também os metais. O primeiro metal a ser manipulado pelos homens foi o cobre. Como o cobre é muito maleável, é muito mole, pode ser moldado com facilidade. Às vezes até sem a necessidade de levá-lo ao forno. De tão fácil e mole que ele pode ser transformado. Se ele é retinho, ele pode virar um círculo, porque ele é mole, ele consegue se mover, tá? Mas essa maleabilidade era também um problema. O cobre não se adequava à fabricação de armas ou ferramentas de trabalho, pois amassava com facilidade, como a tia Carla falou agora. Como ele era muito fácil de manusear, como ele ia se transformar em uma arma? Como ele ia poder cortar alguma coisa se ao pressionar em algum objeto ele podia quebrar? Foi então que nessas comunidades, por volta de 3000 a.C., eles começaram a misturar o cobre com outros metais, adequando-se em um forno para tentar obter um produto mais adequado. Eles tiveram a ideia de misturar o metal com o cobre. Para quê? Porque se o cobre é mole, ele se misturando com outros metais, ele fica mais útil para a fabricação de outros produtos, tá? Foi a mistura entre o cobre e o estanho que forneceu o bronze à humanidade. O bronze é mais duro e resistente que o cobre, mas ainda é maleável. Contudo, a tia Carla está lendo a página 217, tá, crianças? Contudo, foi com o ferro, ainda mais resistente que o cobre, que a chamada idade dos metais alcançou seu período mais importante. Apesar de o ferro ser abundante na natureza, a fundição, vamos lá ver o que é fundição? Processo que transforma o metal derretido, depois de resfriado, e endurecido em uma forma, em objeto como o formato desejado. Então, fundição é essa transformação, tá? Contudo, foi o ferro, ainda mais resistente que o cobre, que a chamada idade dos metais alcançou seu período mais importante. Essa fundição exigia fornos a temperaturas constantes e bastante altas. Por isso, a utilização do ferro teve início apenas por volta de 1500 a.C. e espalhou muito lentamente pelo mundo. Então, crianças, vocês vão perceber, nessa página 217, a imagem de um ferreiro. Ele está o quê? Ele está forjando, ele está manipulando manualmente uma nova ferramenta. Então, vocês percebam aqui nessa imagem como era fabricado essas armas, né? Esses objetos. Como a tia Carla leu no texto. Eles esquentavam no ferro e aí batiam com o martelo para estar fabricando essas armas, esses utensílios. Tá bom? Agora, o que eu quero que vocês façam na página 218? É um super desafio. Vocês vão observar as imagens e responder as questões que estão propostas aqui. Vocês podem até, vale ressaltar que vocês vão precisar aqui pesquisar na internet informações sobre esse assunto, tá? Aqui tem a imagem de uma adega, lá na pré-história, de cobre encontrada na Espanha. Vocês vão ver uma lâmina de ferro do século 3 a.C., encontrada na China. Vocês também vão ver ponta de dardo da pré-história, de bronze, encontrada no Iraque, tá? E aí vocês vão classificar, como aqui bem diz. Como você classifica os objetos das imagens? Vocês acham que esses objetos, eles são utensílios, eles são enfeites, ou eles são instrumentos de trabalho ou armas? Vocês acham que esses instrumentos que aqui estão, eles podem ser pendurados naquela época lá para enfeite, como utensílios, ou eles são para trabalho, para proteger, os homens saíam para proteger essa comunidade, utilizando como arma? Vocês vão classificar esses instrumentos, tá bom? Número 2, de que materiais esses objetos são feitos? Pensem
ou leiam ou pesquisem, que vale ressaltar uma pesquisa aqui. Desculpem o meu cachorro, tá? Que ele tá meio bravo. Então, vocês vão fazer esses super desafios, tá legal? E a tia Carla termina por aqui. Lembrando que eu vou disponibilizar um exercíciozinho de casa, tá bom? No e-mail do papai e mamãe de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Até amanhã. Beijo.